Olá, eu sou o Rocha, sou aluno do curso de Desenvolvimento de Sistemas da Escola Técnica do Recife Porto Digital. Hoje vamos falar um pouco aqui sobre a criação de um aplicativo ou de uma tela desse aplicativo que automaticamente, ao ser clicado num botão específico, ele muda a cor da tela, né? Então o objetivo aqui, através da ferramenta Android Studio, é fazer aqui uma aplicação, né, e uma demonstração, na verdade, de como essa execução é possível, né? Então, inicialmente, para facilitar o entendimento, eu estou aqui na tela do Android Studio, né, na tela de aplicação já, e inicialmente a gente teria que criar a tela principal. A tela principal desse aplicativo você já cria na entrada do programa. Quando você entra lá na opção de novo projeto, automaticamente ele vai te dar uma série de layouts, mostrar uma série de layouts que você pode escolher para fazer a sua tela, né? Então, escolhido o layout, automaticamente ele já te joga aqui numa condição de você poder mudar essa tela, né? Ainda assim, antes de mudar a tela, você tem ali a opção também de escolher o nome do projeto, o local onde esse projeto vai ficar e também a linguagem que você quer utilizar, seja Java ou Kotlin. No caso aqui, eu usei o Kotlin, né? E aí o que acontece? Para você criar esse botão, depois que aparece lá a telinha para você, né, você clica aqui na opção Palette. E aí ele te mostra aqui a opção Button, né, que você consegue já automaticamente fazer aqui a seleção, né, desse botão e arrastar para a sua tela do aplicativo, né? Então depois que você fizer a seleção do botão, automaticamente você também consegue colocar aqui, fazer algumas mudanças no botão, aumentar o tamanho, o tipo de letra, né? Então, por exemplo, eu estou clicado aqui em cima do botão, o meu já está pronto, mas você colocar aqui a questão do ID, né? Que é, vamos dizer assim, o código de reconhecimento desse botão no layout. Esse código que vocês estão vendo aqui é o código do layout já pronto, né? E aí, para começar, a ideia seria clicar em cima do botão e adicionar esse ID. Isso está sendo explicado lá no descritivo que o professor deixou na classe, né? E aqui também você tem a opção, né, de fazer algumas mudanças com relação, por exemplo, ao texto, né? Então, se você quiser, sei lá, quiser mudar o texto, você tem como fazer, mudar aqui o tamanho do texto e tal. Você consegue também, tá? Nesse caso desse aplicativo, como eu falei, automaticamente quando você inicia o projeto ele gera dois arquivos, que são esses dois aqui. O arquivo de layout, que é o active.xml, e o arquivo de código, no caso de lógica, que é aqui que resolve o problema da aplicação da funcionalidade do aplicativo, que é o mainActive.kt. Feito isso, no arquivo mainActive, você teria que fazer exatamente o que está na lista lá que o professor deixou, né? Então, aqui, por exemplo, ele pede para você importar algumas classes. Essas classes vão ser utilizadas na lógica do programa. Aqui ele já chama alguns métodos para poder inicializar a tela, né? Por exemplo, aqui você tem também como já definir a questão do layout, né? Que aqui ele chama esse arquivo de layout na tela, que é o active.main, né? Cria algumas variáveis como layout, btn, e eu criei também uma outra variável chamada cores aqui para receber as cores que eu quero que o aplicativo, ao clicar no botão, assuma, né? Mas de cara essas informações já estão lá na aplicação do professor, né? Eu só fiz transferir para cá e mudei somente essa estrutura de uma array aqui, porque eu não queria só uma cor, eu queria várias cores, né? A outra questão, que também é importante, né, que ele chama aqui esse método cores random, porque através dessa variável cores eu consigo, através desse array, chamar esse método
né, a partir do momento que o usuário clique no botão. Né? Então, uma explicação breve só para dar um entendimento de como ficou. Aqui já é a tela, né, do aplicativo. Né? E aí, com base nessas modificações que eu fiz, automaticamente eu já consegui aqui gerar, por exemplo, aqui a aplicação. Né? Vamos fazer uma demonstração aqui de como fica no aplicativo. Então você, depois que fizer as modificações e criar, substituir ali a codificação dos dois arquivos, você pode mandar executar esse aplicativo. Ele demora um pouquinho. Bom, pessoal, e aqui ele já fez a emulação, né? Esse frame que vocês estão vendo aqui do celular, você pode criar o seu. Você tem uma opção aqui, nesse maisinho aqui, de criar o seu próprio emulador. No caso, seria o tipo de frame que vai rodar. Eu escolhi esse aqui, né? Porque ele tem uma configuração mais leve, mais rápida. Né? Então é simples, é só selecionar e mandar instalar. E aqui é o botãozinho que você, ao clicar, como eu selecionei lá, adicionei as cores que eu queria, ele vai mudando de acordo com, aleatoriamente, de acordo com as cores que foram pré-definidas no array. Né? Então, clicando, ele vai mudando. Né? Amarelo. Então, as cores, até para clarear para vocês aqui, foi a vermelho, a azul, a verde, amarelo, cinza, magenta, a cinza, o ciano, né? o branco e o black. Então, essas foram as cores que eu selecionei no array. É isso, pessoal. Basicamente foi isso que ele pediu, então deu certo aqui. Tá bom? Espero ter ajudado aí. Qualquer coisa a gente vai falando. Forte abraço a todos e até a próxima.